mãos para os céus e diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga obrigado, Jesus, por estar em sua presença e poder ouvir a sua palavra, pois o temor do Senhor é a sabedoria. Diga obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta, fica à vontade, em nome de Jesus. E bom final de feriado, né? Para nós que estamos aqui na casa de Deus. Uns foram pescar e voltaram, outros foram para rancho, outros foram para churrascada e tal. E nós, graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Uns vão assistir pela internet, ainda é bom. A gente acaba tendo a tecnologia ainda até para ajudar, né? Nessas ocasiões. Uns acabam indo para longe e tem a internet que acaba ajudando. Deus abençoe. Você que não pôde estar conosco hoje, domingo, não esqueça que primeiro dia da semana esteja na casa do Senhor. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que é muito importante, talvez que ensinaram errado. Se nós formos ensinados errado, nós vamos viver errado a vida toda. Se a gente for bem ensinado, a gente vai viver de uma maneira mais correta. O que é estar fraco na fé? É uma pergunta, tá? Uma pergunta simples de uma resposta complexa, que as pessoas, no modo geral, não sabem responder. E eu perguntei isso para algumas pessoas, hoje as pessoas não sabem responder. O que é estar fraco na fé? Por exemplo, ninguém é obrigado a saber, tá? No modo geral, eu quase não prego sobre isso. Hoje eu vou aproveitar a oportunidade e vou ensinar para você o que é estar fraco na fé. Tem muita gente fraca na fé achando que é um super-homem na fé. Na verdade, está doente na fé e não sabe. Vai saber hoje que está doente na fé. Rafael, no seu ponto de vista, apesar que você não vinha de igreja, né? Mas no seu ponto de vista, o que é estar fraco ou doente na fé? Fraco e doente é a mesma coisa, tá? Pensa dessa forma. Doente e fraco na fé é a mesma coisa. O seu ponto de vista, o que é estar fraco ou doente na fé? Não seguir a palavra. Hã? Não seguir a palavra. Não seguir a palavra de Deus. Tá bom. E no seu ponto de vista? No seu. Eu acho que quando a pessoa... Você vai achar uma resposta? Não, é mais ou menos o que o Rafael falou. Vir, ouvir a palavra, falar que tem fé e não passar adiante a palavra que ouve e não praticar. Não praticar, é ouvir e não praticar. Tudo bem, tá? E por enquanto eu só estou ouvindo. É uma forma de vocês expor o que vocês acreditam estar fraco ou doente na fé. Antes de mais nada, o Ismael, não é ele o ancião, tá? Eu acho que o ancião aqui é o seu Jorge, depois sou eu, depois é o Ismael. Eu vou fazer 50, você tem 40, 47. Então é o seu Jorge, 64, depois eu acho que é a dona Vera, depois sou eu, depois é o Ismael, vamos pular as mulheres, né? Então, seu Jorge, o que se faz com uma pessoa que está doente? Leva no médico e medica. Agora o Ismael pode responder. A pessoa está doente. O seu Jorge disse que leva no médico e medica. Você concorda comigo? Ou com ele, melhor? Não, vamos pensar, vamos pular essa parte do religioso. Tá certo? Eu discordo. Por que eu discordo? Se a pessoa está doente, basta levar no médico e medicar? Não. Primeiro o doente tem que aceitar. Se o doente não aceitar, não estou doente, não vou morrer aqui. Nenhum médico põe a mão. Nenhum médico, a não ser se for de menor. A não ser se for uma pessoa incapaz ou for de menor. Caso contrário, o médico não pode pôr a mão. É contra a regra. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que aceitar. Então, vamos voltar à questão do doente na fé.
O doente na fé tem que reconhecer que está doente na fé, tá? Reconhecendo que está doente na fé, nós podemos ajudá-lo a ser curado, trazendo ele ao médico dos médicos, à clínica de Deus, para que ele seja curado. Por isso que eu fiz essa comparação. Voltando à ideia dos irmãos, vamos pegar o ancião da igreja. Ele falou uma coisa, ela falou outra. O senhor concorda com eles ou discorda deles? Concorda com a opinião, tá? Vamos pegar a opinião da Luciana, que tem uns 50 anos de igreja. Você tem uma opinião diferente ou parecida? Sobre a primeira pergunta. A primeira pergunta, doente na fé, né? O que faz a pessoa ficar doente na fé? O que leva uma pessoa a ficar doente na fé? Basicamente, às vezes eu acho que é não ver muito, ou assim, tapar os olhos para coisas boas que já possui, esperando coisas que ainda não possui. Aí vai indo, não ver o que tanto que anseia. E vai viver de fantasia, né? Tipo isso. Viver de fantasia. Não enxerga o que tem e vive de fantasia. Exato. Tá, entendi. Você concorda? Eu ia te chamar de Luciano Huck. Pelo menos você ia emprestar o jatinho pro Lula. O pessoal na internet é tão terrível, né, gente? O pessoal fala tanta besteira. Diz que o Luciano emprestou o jatinho pro Huck, não pro Lula. Ele não emprestou o jatinho, né? Tem que ter a informação correta. Eles alugam um jatinho para subsidiar os gastos. Então, o cara chegou lá e falou: vocês alugam, pagou o aluguel. Aluga para qualquer um, né? Bandido, se quiser pagar o aluguel, aluga para pagar o aluguel. Então, essa pessoa na internet é terrível, terrível, lascado. Mas eu não estou defendendo, não, tá? Então, tá bom. Cada um de vocês tem um ponto de vista sobre estar fraco ou doente na fé. Então, eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai entender o que é estar fraco ou doente na fé. E hoje você vai ter um diagnóstico seu. Hoje você vai sair daqui da igreja sabendo se você está fraco ou doente na fé, ou se você tem uma fé sadia, tá? 1 Reis, capítulo 19, nós vamos falar aqui do profeta, tá? Eu vou citar duas situações aqui pequenininhas. E você que me assiste pela internet é a mesma coisa. Ah, mas eu vou à igreja, eu dou o dízimo, porque eu não perco culto. Isso não interfere em nada na sua fé, tá? Porque eu sou grato a Deus. Isso não tem nada a ver com saúde espiritual. A pessoa fala: eu sou grato. A gratidão a Deus não tem nada a ver com saúde espiritual. Tem nada a ver. Ah, porque Deus me abençoou, eu agradeço a Deus, eu dou o dízimo. Não tem nada a ver com saúde espiritual, tá? Então vamos lá. Diz assim, ó, 19, o versículo, vamos ler direto o versículo que interessa para a gente, o 4, versículo 4. Você quer ler, né? Lê. Você está ficando orador da igreja, hein? Vai lá, é bom, você vai perder nessa. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo. Vocês sabem o que significa caminho de um dia? Foi ao deserto um caminho de um dia. Tem alguma tradução que fala alguma coisa diferente? Caminho de um dia é caminhar o dia inteiro, gente. E o que é a caminhar o dia inteiro? Da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Em média, 10 horas de caminhada. Depende muito da região. Tem lugar que o sol leva mais ou menos de sol 10 horas. Tem lugar do planeta Terra que o sol leva 14 horas. E já está 14. Depende da época do ano. Tem lugar que o sol leva 8 horas de claridade, mas a média é 10 horas, tá? Então o cara
caminha, ele não caminha 10 horas. Se faz 10 horas de sol, o cara não caminha 10 horas. Ele para para beber água, ele para para comer, ele para para descansar. Ele vai caminhar em torno de umas 8, 7 horas aproximadamente, com os descansos dele. Então, porém, foi o deserto o caminho de um dia. E foi, pode ler. E foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Isso. Então, quem é que está falando? Um profeta, tá? Um homem de Deus. Nós não estamos falando de um perturbado, de um demoniado. Nós não estamos falando de um cara que tinha um capeta no corpo. Nós estamos falando de um homem de Deus, que servia a Deus, de um homem que vivia para adorar a Deus, mas que estava cansado, desanimado, estava angustiado, estava exausto. E o que ele faz? Ele senta e pede a morte. Ele estava numa situação tão crítica que ele fala: Deus, eu quero morrer, tira a minha vida, eu não aguento mais. Mas fala que você já não teve essa fase da sua vida. Talvez você não teve coragem de tirar a sua vida, mas nas suas orações você tivesse a coragem de pedir a Deus: Deus, me tira desse mundo, me leva, não aguento mais. Senhor, eu vou deitar hoje, mas não deixa eu acordar, não quero acordar mais. Ei, irmão, eu sei disso. Vou falar para você que mais de 50% do povo cristão já um dia pensou nisso, ou já falou. Mas é pecado? Ele era o quê? Perturbado? Ele era uma pessoa comum. Então eu quero dizer que todo mundo pode passar por isso. Eu já passei por isso, eu não tenho vergonha de falar não. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Sou um ser humano cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de qualquer um. Agora, pensar em tirar a própria vida é diferente. Ele não pensou em se matar. Ele pediu para Deus recolher ele, porque a vida pertence a Deus. Ele pede para Deus recolher a vida dele. Aí ele fala, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Então ele pede para Deus recolher a vida dele, pois não sou melhor do que os meus pais. Continua. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então o anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Já teve um dia que você acordou na sua casa e você não tivesse vontade de sair da sua cama? Você não tinha vontade, acordou de você não ter vontade de fazer absolutamente nada na sua casa? E se não é sua mulher, não, você não tem vontade de ir no trabalho, não dá vontade de sair da sua casa, não dá vontade sequer de trocar de roupa, você fica de pijama o dia inteiro. Aquele dia que não dá vontade sequer de olhar para a cara de ninguém aquele dia, e não tem uma explicação lógica para isso. Acontece com um monte de gente isso. Pode acontecer com homem, pode acontecer com mulher, pode acontecer com jovens, pode acontecer com pessoas mais precoces, pode acontecer com pessoas mais maduras, pode acontecer com qualquer pessoa. O que é isso? É preguiça? Você é preguiçoso, levanta dessa cama, preguiçoso. É o que as pessoas pensam. Pensam que é preguiça. Mas se você conhece a pessoa, sabe que a pessoa pede boi para trabalhar, e ela está naquela situação, você já vê que é estranho, você já vê que não é comum aquilo ali, que é o caso do profeta Elias. Não era comum ele ficar deitado. Ele deitou, o anjo apareceu, acordou ele comeu e voltou a deitar. O anjo voltou, acordou ele de novo, se você continuar lendo, pôs de novo comida, ele comeu e voltou a deitar. Tem alguma coisa errada com esse cara? Esse cara está comendo e deitando e dormindo, comendo, deitando, dormindo, comendo, deitando, dormindo. Tem gente que fica assim, nem na televisão vai. Tem gente que não vai para conversar, tem gente que não liga o computador, tem gente que só fica na cama. Por quê? Porque tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Então é daí que eu vou pegar essa mensagem para falar sobre a fraqueza espiritual. Então
Então, da onde é que vem nossa fraqueza espiritual? O apóstolo fala para a gente que nós precisamos orar em todo o tempo sem cessar. Se você parar para pensar a vida do profeta, esse profeta era um profeta de oração. Nesse período em que ele foge, ele está fugindo de uma mulher, uma assassina, que era chamada Jezabel. Ele estava em oração? Não. Ele estava em leitura da Bíblia? Não. Mas ele era um homem que lia a Bíblia constantemente. Então aqui nós temos dois erros na vida dele. Ele já não estava mais em consagração. Quando é que você percebe que a vida da pessoa está ficando fraca espiritualmente? Primeiro passo, quando ela já não lê mais a Bíblia Sagrada. Ela vem na igreja, ela não falta um culto, ela adora a Deus, ela participa de tudo que se faz na igreja, mas ela já não lê mais a Bíblia Sagrada. Ela não tem vontade de ler a Bíblia Sagrada. Mas na igreja eu leio a Bíblia da igreja. Abre para mim Provérbios 15:3. 15:3. Provérbios 15:3. Se você não lê a Bíblia Sagrada fora da igreja, você já está ficando doente espiritualmente, fraco espiritualmente. Então as respostas que vocês me deram está errada no começo do culto. Não é isso que faz a pessoa enfraquecer espiritualmente. A falta de leitura fora da igreja é que vai enfraquecer vocês espiritualmente. Mas o entendimento ajuda vocês, mas se vocês não lerem a Bíblia lá fora, vocês vão enfraquecer espiritualmente. Olha lá, Provérbios 15:3. O mouse, achei que era a Amanda que era lenta. Bate a pilha, vai trocar a pilha. Então vamos na Bíblia mesmo, vai na Bíblia mesmo. A pastora está enrolada. Provérbios 15:3. 15:3. Ei, pastor, quer uma pilha? Que pilha que é essa aí? Isso aí é Wi-Fi, é esse aqui. Mas tem pilha, não tem nada de Wi-Fi, não tem pilha, filho. É só abrir. Ei, Jesus. Uma mulher que fez computação, ela fez ciências da computação, não sabe que pilha que vai no mouse. Jesus da nossa, vem nela, Espírito Santo. Tá bom, esquece. Tudo bem. Provérbios 15:3. 15:3. Vamos lá, Baltazar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando os maus e os bons. Eu posso não observar você lá fora, eu posso não ver o que você faz lá fora, mas Deus está lá fora, em todos os lugares, vendo o que você faz, sabendo o que você faz, em todos os lugares, o que eu faço em todos os lugares. E Deus sabe o quanto que você tem compromisso com a palavra e quanto que não tem. Você quer ver só uma coisa que eu vou falar para você? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Eu tenho dito o seguinte: os cultos de domingo, eles são primícias. Os cultos de domingo são importantíssimos. Tem pessoas que não priorizam os cultos de domingo, mas a Santa Ceia do Senhor, todos os cultos são importantes, mas a Santa Ceia do Senhor é o culto mais importante de todo mês. É o culto mais solene de todo mês, porque nós comemoramos a morte e o sacrifício de Cristo. Tem gente que troca o culto de Santa Ceia por churrasco. Eu estava com um churrasco, não deu para ir na Santa Ceia. Aí a vida da pessoa vira de perna no ar, a pessoa fala, não sei porquê, porque eu estou fazendo tudo que a Bíblia fala. Mentira. Se estivesse colocando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus estaria colocando você em primeiro lugar. Você não tem temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ou seja, você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia em casa. Você conhece a Bíblia? Não. Você lê a Bíblia? Não.
Ah, mas eu leio na igreja. Você acompanhe a leitura na igreja. Vamos voltar à pergunta que eu fiz no início do culto, sobre a fraqueza espiritual. Seja franco. Essa semana, hoje é sexta, é feriado. Quem leu Bíblia em casa essa semana? Olha, gente, chega até. É isso aí, você está fraca, está aí. Muito. Você está lendo? Tudo bem, às vezes tem semana que não dá para a gente. Tem situações, às vezes que é correria, você trabalha em vários serviços, tudo bem, até eu concordo. Mas nós precisamos ler. Você pega a televisão e faz um cálculo para você ver o quanto tempo você passa na frente de uma TV e o quanto tempo você passa na frente da Bíblia. Você vai ver que vergonha que você passa. Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas quanto tempo a televisão te consome? Você vai ver, agora domingo tem corrida de Fórmula 1. Eu não gosto. Não gosto de Fórmula 1. Mas tem gente que gosta de Fórmula 1 e não abre mão. É 2 horas de corrida de Fórmula 1. Por que você deve ficar 2 horas na Fórmula 1? Não tira lá 15 minutos de leitura bíblica? Ah, mas é que enjoa. Enjoa você ler a Bíblia? É porque não tem costume. Não tem costume. Sabia que, você já viu, se você, por exemplo, se você tivesse nascido, por exemplo, lá na China, se você fosse chinês, você teria o costume de comer comida de chinês? Você comeria formiga, você comeria rato assado, você comeria cachorro assado. Ai, credo porque nós moramos no Brasil, tem comida que eles não gostam. Chinês não gosta de feijão, chinês não curte feijão. Então, ou seja, tudo é questão de costume. O Sr. Jorge pegou, começou a ler a Bíblia, já terminou, está lendo a segunda vez. Ele tinha costume? Não tinha. Começou, terminou, começou e vai embora. Daqui a pouco ele vai ler 2, 3 vezes. Vai ler 2, eu estou no 21. Aí, velho maluco. 21 cartas que foi mandada. Aí, tá lendo já tá lendo as cartas. Acabando o título. Pois é. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Mas fica no WhatsApp. Mas é que é tão ruim. Não dá para ler? Põe a Bíblia no áudio. Tem Bíblia em áudio. Não gosta de ler? Vai passear com a família? Ouve. Pega a Bíblia em áudio. Vai ouvindo a Bíblia. Na verdade, por isso que você vai enfraquecer. A Bíblia diz que quem ouve pouco vai ficar também lendo pouco. Então, o primeiro passo que enfraquece a pessoa é a pessoa que não lê a Bíblia Sagrada. Não lê. Ponto final. Se não lê, eu posso afirmar que essa pessoa pouco jejua. Se pouco jejua, em alguns casos eu posso dizer que tem gente que nem jejua. Por exemplo, vamos lá, já que eu perguntei, eu vou perguntar para vocês. Hoje vocês são as cobaias aqui da igreja. Quem abriu o jejum essa semana? Fez um jejumzinho aí, né? Um pouquinho pequenininho. Quem fez um jejumzinho? Tirando o pastor. Então, o que enfraquece a nossa vida? Falta de leitura e falta de jejum. Vou explicar por quê. Por que nós enfraquecemos e adoecemos por falta de jejum. Jejum, ele tem um único objetivo na nossa vida. É ensinar aí nas igrejas, há uns anos atrás ali, que jejum é para vencer luta. Porque eu estou numa luta, vamos jejuar comigo e tal. Não é verdade isso. Não existe isso na Bíblia. Se existe isso, você me traz e me prova que eu quero ver. O jejum tem um único objetivo na Bíblia, só. Tem um tempo de igreja, a Marilene ali, a Luciane, a pescadora, olha que nem minha língua hoje, falei para a pastora, falei para ela ali fora. Ela postou lá que foi pescar à tarde lá. Falei, essa filha de uma mãe não vai aparecer na igreja. Falei para ela que eu queimei a língua. Queimei a língua. Mas bom,
Mostrou que ela está firme. Então pega aí, a pessoa muitas vezes tem um tempo de igreja, deve ter aprendido de várias maneiras, está passando uma luta. Ai, Luciane, vamos fazer jejum comigo, que eu estou passando uma luta, me ajuda no jejum. Já te explicaram para você o objetivo de jejum? Consagrar. Mas já te chamaram para fazer jejum para alguma causa? Sim. Já? Pois é. Então assim, é isso que a gente ouve, né? Eu tenho uma causa lá, vamos fazer um jejum por essa causa? Jejum não é para causas. Você não vai ver escrito jejum para causas. A Bíblia diz que o jejum não é para as causas. Por que eu devo jejuar? Porque quando eu jejuo, eu quebro a minha carne e santifico o meu espírito. Quando eu jejuo, eu fortaleço a minha vida espiritual. Olha que interessante, é como se eu tomasse um fortificante espiritual. Quando eu jejuo, é como se eu tomasse uma vitamina do espírito. Por isso que eu preciso ler a Bíblia e jejuar. Jejuando eu vou me fortificar com Deus, mas não quer dizer que eu vou ganhar aquela causa por causa do jejum. Eu vou me tornar mais forte com Deus, eu vou me fortalecer com Deus. Então o que acontece com as pessoas que vêm na igreja? Às vezes você vê pessoa pregando bonito, cantando bonito, de pé, de obreiro, de diácono, diaconisa. Você fala, essa pessoa fala bem, essa pessoa tal, mas atrás de uma carcaça não tem oração, não tem leitura, não tem jejum, não tem consagração, não tem nada. Não tem nada. Você vê a pessoa conversa, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, mas não lê a Bíblia, não consagra, não santifica, não faz nada. Não tem aquele ditado que vem cara? Não vê coração, é o que a gente vê por aí. Muita gente que se acha super-homem na fé, está na verdade fraco e doente. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios: muitos estão fracos e doentes na fé, mas nem sabem, nem percebem. Quando perceberem, já caiu a casa. Então a gente vai ver que falta oração, falta jejum, falta oração. Oração e jejum. E o que mais que falta além de oração e jejum? O que mais que eu posso falar que falta, que faz uma pessoa enfraquecer na fé? Oração e jejum. O que mais que falta? Falta mais uma coisa. Falei para você já à tarde? Não? O que mais que falta? Hã? Não. Vamos ler um trechinho na Bíblia que é. Você consegue mexer? Agora sim? Trocou a Bíblia? Não, Voltou a funcionar. Tá bom. Tá bom. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Oração, jejum, eu já falei, acabei já falando os três, já desculpa. É leitura, desculpa. Acabei juntando os três. É a leitura, o jejum e a oração. Acabei já envolvendo os três. É que eu não tinha falado. Na verdade, eu juntei os três. Na verdade, é leitura, jejum e oração. Mas vamos mesmo assim, vamos lá para o caso dela, que é o caso da Ana, que é a oração, que faltava a oração. Números não, o que eu falei? 1 Samuel. É oração, leitura e jejum. Isso tudo que eu estou falando, eu não estou me referindo dentro da igreja.
Eu estou me referindo na sua casa. A Bíblia diz assim: quando você entrar no seu quarto, veja bem, a Bíblia não está falando no quarto da sua sogra, no quarto do seu parente, no quarto da igreja. A Bíblia está falando no seu quarto, ela quer dizer no seu particular. Ela está falando no momento que você tem particular, o seu íntimo, ou seja, no momento em que você tem particular, fora da igreja, fora do social, fora do trabalho, aquele momento que você tem lá na sua casa, aquele momento que você tem para descansar na sua casa, aquele momento que você está na sua casa, você não tira lá. Ah, mas não dá para orar meia hora? Ora 10 minutos. Qual o problema de você tirar 10 minutos? Vai te matar? Ah, mas isso é igual coçar. É só começar. Acostuma. O Sr. Jorge pegou a leitura, embalou a leitura. Eu vou fazer um desafio com a igreja. Não vou começar esse mês não, porque eu vou instigar vocês. Pode deixar aí, só vir aqui. Eu vou fazer um desafio para dezembro. Eu vou fazer um desafio e vou instigar todo mundo para a gente ler um livro da Bíblia em dezembro. Esse ano nós não podemos aceitar terminar sem a nossa bênção. Eu não posso aceitar virar esse ano empurrando os problemas com a barriga. Tem que acontecer alguma coisa. Por isso eu preciso fazer igual essa moça. Essa moça aqui, ela fez uma coisa, gente, que eu acho incrível que ela fez. Quer ver o versículo? Ela pôs conversa. Não, vou até pegar antes. Deixa eu pegar aqui antes. Que eu falei mesmo? Samuel. Deixa eu achar aqui. Josué sobre Samuel, né? Deixa eu só achar o versículo. O versículo 5 diz assim: porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Para você que não sabe, a Ana, ela é estéril, ela não conseguia engravidar. Não tinha o que fazer essa mulher engravidar. E ela já estava com idade adiantada. Ela não empregava, né? Vou usar a palavra mais bruta. Ela não engravidava, não embuchava, né? Para os antigos, ela não embuchava. Continuando. Sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bom, nós temos um rival. Quem é o nosso rival? Satanás. A Bíblia diz que nós temos um adversário que anda bramando como leão, vendo aquele que pode tragar. O diabo, ele faz de tudo para tirar a gente do sério, faz de tudo para irritar a gente, faz de tudo para a gente perder a estribeira, faz de tudo para a gente sair do centro e perder a razão. Faz de tudo. E a gente muitas vezes cai como uma ovelha, bobinha. Vai, pastor. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso que chorava e não comia. O que a Ana fazia? Entrava no jogo do inimigo. O que a gente faz na maioria das vezes, estando na igreja? Entra no jogo do inimigo. O inimigo usa a boca de alguém que não vem na igreja, a gente entra no jogo miserável, mesmo a gente estando dentro da igreja. Por quê? Falta de leitura, falta de consagração. Mas eu sou de Jesus. E quem questionou você falando que você é do diabo? Só que por falta de leitura, por falta de consagração e por falta de oração, você cai como uma ovelha boba nas luvas do diabo. Por falta de sabedoria, você entra como um bobinho e você cai. O inimigo é tão astuto. Eu preguei esses dias, falei esses dias aqui, isso não é novidade. Ele se transfigura, ele é como um anjo de luz, e ele veio para enganar, para roubar, matar e destruir. Ele se transforma, está acabando aqui? Ele se transforma para quê? Para enganar aqueles que não têm conhecimento.
Então a gente precisa tomar um pouco de conhecimento, que não basta só estar na igreja. Eu posso estar aqui na igreja, por exemplo, vou pegar vocês. Vocês estão aqui na igreja, o papai orando, e tal. Aí chega domingo, a filha vem de viagem, a filha está lá passeando, e tal. E aí, filha, como é que tá? Tá mais ou menos. Aí a filha chega com um pau de pedra na mão, aí você perde a paciência, ela perde a paciência. Quem é que perde realmente? Deus, família que perde. Mas vem cá, ela ouviu o que vocês ouviram? Não, quem ouviu foi vocês. Quem tinha que ter estrutura? Vocês. Ela não ouviu o que vocês ouviram. Ela não tinha condição de avaliar. Vocês ouviram isso. Então aqui, a Bíblia diz que a outra ia lá, irritava, e ela fazia o quê? Entrava na da outra. Se eu me consagrasse, eu ler, e eu buscar, eu orar, e eu jejuar, eu não vou entrar na do inimigo. Mas isso não só dentro da igreja, fora da igreja. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Não come. Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeu. Olha só que interessante. Basta uma palavra. A hora que o marido falou assim: você está chorando por causa de um filho? Você não me ama? Naquela hora o Espírito Santo abriu a cabeça dela e ela entendeu que ela estava chorando à toa, porque ela estava numa disputa tonta. Ela estava querendo disputar com a outra. A outra ficava falando: você é estéril, você não pode dar luz e tal, porque você é isso, é aquilo. Ela entendeu que ela não era uma máquina de fazer filho. Ela entendeu que ela era uma mulher amada por aquele homem. E naquele momento ela deixou de competir com a outra. E ela entendeu que valia mais o amor do marido do que 10 filhos. Aí ela voltou a comer, bebeu, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Então ela, com amargura de alma, fez o quê? Parou de chorar, parou de ficar se lamentando, parou de ficar se fazendo de vítima, parou de ficar lá nos cantos se fazendo depressiva, e ela foi orar. Parou de ficar fazendo de coitadinha, parou de ficar fazendo com aquela cara de choro, parou de se vitimizar com os outros, e ela foi falar com Deus. E orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto do Senhor dos Exércitos. E aí ela fala: se benignamente atentaram para a aflição da tua serva de mim e lembrares, da tua serva não esqueceres, da tua serva deres um filho, homem, e darei ao Senhor da vida, darei todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará trabalho. O que ela fez? Naquele momento ela fez uma promessa a Deus. Uma promessa a Deus tão ousada que eu particularmente, eu acho que esse é um dos votos mais ousados que a Bíblia fala, porque ela prometeu para Deus que ela não tinha filho, e ela falou: Deus, eu vou te dar, eu não quero para mim não, eu vou dar para o Senhor um filho. A hora que eu engravidar, nascer e desmamar, eu vou dar para o Senhor, não quero para mim não quero para mim não quero fazer merchan, não quero ficar postando em redes sociais, foi o que eu falei para você, esse negócio aí de as pessoas saem fora, ficam postando em redes sociais, eu sou contra isso, não gosto disso. Ela falou: não quero mostrar para ninguém que eu estou grávida, mas eu quero dar para o Senhor. Por que ela estava querendo dar para o Senhor? Porque agora ela estava se tornando uma pessoa mais espiritual. Porque ela estava agora saindo da doença espiritual e tornando-se uma mulher mais forte. Oração, leitura e consagração. E aí? Vai ficar doentinho na fé? Eu vou à igreja porque eu oro na igreja. Se você não ler a Bíblia em casa, se você não consagrar, se você não orar, você vai ficar escondido, você vai parecer, sabe o que você vai parecer? Você vai parecer uma figueira bonita,
O dia que Jesus for procurar um fio atrás de você ou em você, Ele vai chegar e não vai achar nada, Ele vai dizer: seca! Por quê? Porque você só tem aparência. E eu não chamei você para ter aparência. Se você é figueira, tem que ter figo. Foi isso que Ele disse: nós não temos que ter aparência de crente. Se nós somos figueira, nós temos que produzir fruto. Nós não somos chamados para viver de aparência. Se nós somos sal, nós somos chamados para sal da terra. A mulher falou para mim: o que é? Isso é grosso. O senhor não é o sal da terra? Eu falei: sou, mas eu sou sal grosso. Eu sou sal grosso, filho. Então, mais ou menos isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ler a Bíblia. Não adianta eu achar que só ler a Bíblia na igreja resolve. Eu tenho que ler a Bíblia em casa. Não tem problema você ler pouquinho. Ler a Bíblia em casa, orar um pouco em casa. Eu preciso fazer consagração. Na primeira semana, se prepara. Primeira semana de dezembro. Ó, que dia que é a reunião das mulheres? 30. Dia 30. Dia 1º cai domingo. Então eu já vou deixar vocês preparados. Nós vamos fazer um jejum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os 7 primeiros dias de dezembro vai ser 7 dias de jejum. Pequeno, sabe? Jejum pequeno de 2 horas por dia. Aí eu vou explicar. Vai ser um jejum leve, vai ser um jejum pequeno. Todo mundo vai poder participar. Quem quiser fazer de manhã faz, quem quiser fazer à tarde faz. Vai ter um trechinho de leitura por dia, qualquer hora do dia, porque dezembro não pode terminar o ano sem você ter tomado posse da sua bênção. Então vai ter leitura, vai ter consagração, vai ter leitura, vai ter jejum e vai ter oração. Fora da igreja, na primeira semana, para que a Santa Ceia seja a última Santa Ceia com fechamento de ouro para a nossa vida. Fala assim seja. Assim seja. Muitos de nós, pensando por esse ângulo aqui, muitos de nós aqui ainda continuam fracos espiritualmente. Se a gente pensar, porque eu não oro em casa, não jejuo em casa, não leio a Bíblia, você pode até pensar: não, eu não estava forte, mas ouvindo essa mensagem você fala: vixe, eu estou fraco, caramba. Se isso é ser fraco, eu estou fraco. Então, ser fraco é isso. Ser fraco não é só ficar reclamando da vida. Reclamar da vida é você não reconhecer a grandeza de Deus, né? Você ficar reclamando da vida, você é não reconhecer a grandeza de Deus. Agora, ser fraco é você não conseguir fazer isso. Agora, fazendo isso, vai te trazer força. Ó, o seu Jorge, ele lê a Bíblia, ele consegue fazer, resolve os problemas dele, paga as contas dele, não, mas fortalece o espírito. E é por isso que ele está aqui hoje cheio de problemas, com tanta dificuldade. Passou à frente do monte de jovem. Passou à frente do monte de jovem. Tem problema? Tem. Mas quantos jovens que tem 1/3 da idade dele que está caído aí na cama aí? Que está afundado na cama aí? É isso que eu quero me referir a vocês. Ana tomou uma decisão. Ana falou assim: não, eu não tenho que competir com ninguém. Eu tenho que orar, santificar e consagrar minha vida a Deus. Fez, Deus respondeu e mudou a vida dela. Fala assim seja. Curva a cabeça. Você que está pela internet, faça a mesma coisa. Pai, muito obrigado por essa palavra. E se tiver alguém aqui que nessas circunstâncias se encontra hoje, fraco espiritualmente, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar em casa, não consegue consagrar em casa, desde já eu repreendo toda força contrária, toda força do mal, e eu digo em nome de Jesus: espírito de fraqueza, espírito da doença da fraqueza espiritual, que faz essa pessoa, meu Deus, muitas vezes quando vai ler a Bíblia, dormir, cochilar, muitas vezes bocejar, e essa pessoa, meu Deus, quando já percebe, já está acordando no dia seguinte, está repreendido em nome de Jesus. Quando é filme, quando é alguma coisa do seu interesse, fica ali parecendo uma coruja velha, meu Deus, prestando atenção em tudo, mas em nome de Jesus, Espírito Santo, ajude essa pessoa, porque essa pessoa tem um compromisso com o Senhor.
Ajuda ela, meu Deus, nas leituras, nas consagrações, nos jejuns. Ajuda essa pessoa em oração, dentro de casa, em oração na sala, em oração no quarto, na cozinha, em todos os lugares, porque nós somos chamados para fazer diferença, para nós sermos luz e não trevas. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, porque eu tenho certeza que cada um deles tem um propósito dentro do seu reino. Assim abençoa a vida de cada um deles, daqueles que estão pela internet, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você pela internet e até domingo, no nome de Jesus. Amém.